Olá meus queridos e minhas queridas, o meu nome é Gustavo Serraiocco e sejam muito bem-vindos à série Conhecendo Países. E no dia de hoje eu lhes trago Uzbequistão. Uzbequistão é um pequeno país situado na Ásia Central, com uma área de 447 mil quilômetros quadrados, fazendo fronteira com Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão e Turcomenistão. O Uzbequistão está subdividido entre 12 províncias, sendo uma república autônoma e uma cidade autônoma. A maior parte do seu território é constituído por planícies, e uma das suas mais famosas planícies é chamada de Planície Turanian. Contudo, o seu ponto mais alto é chamado de Pico Khazret Sultan. Eu acredito que é assim que pronuncia. Com 4.643 metros de altitude. Lembrando que ele é quase o dobro de altura do Pico da Neblina, que é considerado o pico mais alto aqui do Brasil. Na sua hidrografia, temos o grande e famoso rio Amu Darya, sendo o rio mais longo da Ásia Central, com 2.540 quilômetros de extensão. E vários outros rios também, como o Sirdarya, com 2.212 quilômetros de extensão. E o Mar de Aral, que por conta do seu trágico acontecimento político e econômico, quase que acaba saindo dos nossos mapas. Neste canto aqui eu vou estar deixando uma foto do Mar de Aral no ano de 1960. E agora nesse canto aqui, é ele hoje. Vou juntar as duas imagens. Olha a diferença que deu. Terrível, né não? Antes de partir a fundo sobre o Uzbequistão, vamos dar uma passadinha bem rápida sobre a sua história. O Uzbequistão formalizou-se como nação única e distinta apenas no ano de 1924, como República Socialista Soviética do Uzbequistão. Um ano mais tarde, o Uzbequistão integra na antiga União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, boa parte das empresas da região soviética da Europa acabou migrando-se para a região do atual Uzbequistão. Com o final da guerra, as mesmas permaneceram na região, contribuindo assim para a industrialização de lá. E somente no dia 31 de agosto de 1991 que o Uzbequistão formalmente declarou sua separação da União Soviética, o que também no mesmo ano levou ao final da era soviética. Bom, agora que vocês já sabem um pouco sobre a história do Uzbequistão, vamos saber como é o Uzbequistão hoje, nos dias atuais. Hoje, o Uzbequistão é uma república presidencialista, que tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo são presidentes. Sua agricultura é bem voltada ao algodão, sendo considerado o sexto maior exportador de algodão do globo, além de ser um grande produtor de ouro, petróleo e gás mineral. Sua moeda local é chamada de Son Uzbek, com uma produção anual de 48 bilhões de dólares e com um PIB per capita de 1.504 dólares, porém ainda seu IDH gira em torno de 0,710. Todos esses dados são do ano de 2017. E a língua falada por lá é chamada de Uzbek. Com mais de 32 milhões de habitantes, sendo que sua cidade mais populosa e também capital, chamada de Tashkent. A cidade impressiona por suas avenidas largas e construções ao estilo soviético, repleta de teatros, é considerada a capital cultural Centro-Ásia. Samarkand é uma outra cidade que fica aproximadamente 6 horas da capital Tashkent. Samarkand conta com uma bagagem de mais de 2.000 anos de história, repleta de conquistas e guerras, já que lá fazia parte da tão famosa Rota da Seda, que levava as riquezas da Ásia para a Europa. O seu clima é semiárido. As temperaturas médias no inverno é de menos 6 graus Celsius e no seu verão é de 32 graus Celsius. Por estar numa região desértica, não há muitas chuvas durante o ano. A pluviosidade média lá não passa dos 243 milímetros.
enquanto o Brasil ostenta seus 668 milímetros de chuvas anuais. Visitar o Uzbequistão com certeza é uma volta ao passado. Parte do seu território atual pertenceu à grande conquista de Alexandre o Grande e Gengis Khan, o tão temido imperador mongol. Com tamanha história, lá não há uma religião oficial. Porém, 88% de toda a sua população seguem ao islamismo. Apenas 9% são ortodoxos e dentre outras religiões, como também o budismo. E são com essas maravilhosas fotos que eu me despeço de vocês. Obrigado a todos e até o próximo país.